Elaboração de estatutos para a ONG inclua cláusulas essenciais para atender às exigências legais e fiscais. Gente, nós temos aqui um guia, né, de abertura de ONG, eu espero que vocês já tenham visto. Mas eu vou dar uma reforçada nisso aqui para vocês entenderem o que eu tenho que ter no estatuto. Apaixonada pelo empreendedorismo e pelo terceiro setor. Muita gente pergunta, eu posso fazer meu próprio estatuto? Gente, estatuto é prerrogativa de advogado, não pode esquecer disso. A gente tem que entender o que é, né? Cada item, cada coisa aí do estatuto tem que ler. Não é para fazer copy-cola da internet, porque isso não dá certo, gente, não dá certo. Porque na hora que você precisa fazer uma alteração, que você precisa fazer qualquer coisa, você não vai conseguir porque você não sabe que cláusula que é. Então, eu vou fazer aqui, eu tenho um resuminho, que é um estatuto que a gente usa como um padrão aí para poder abrir as organizações, ajuda, né, os advogados, dá uma ideia, mas assim, eu vou passar para vocês um resumo aqui, tá? Então, a primeira coisa, gente, eu preciso definir o nome da minha organização, que tá lá no artigo 54 do Código Civil. Ele fala assim, ó, sob pena de nulidade, o Estatuto das Associações deve conter denominação, fins, sede e as finalidades devem ser lícitas e servir ao interesse geral. Então, eu tenho que definir o que, gente? No Estatuto. Primeiro, um artigo com o nome, um outro artigo com o meu endereço completo, onde eu vou fazer a viabilidade. Eu tenho que definir as minhas finalidades. Então, o que é finalidade, gente? É o que a organização pretende fazer, né? Então, você tem que responder o que você vai fazer pela sua causa. Então, antes de abrir uma organização, eu tenho que saber qual que é a minha causa. Então, é outro artigo. Posso ter várias finalidades? Você pode ter quantas você quiser. Mas não se esqueça que a gente precisa focar naquilo que a gente vai fazer. Não adianta eu colocar que vou cuidar de idoso e eu cuido de cachorro. Gente, nicho e foco, vide Gatinho Zen, vide Pegadas do Bem, que são organizações que são de animais. São Joaquim, o Renan atende, crianças, adolescentes e idosos, ele tem um foco nisso. Então, eu preciso saber, gente, o meu público-alvo e as finalidades e a minha causa. Quais são os meios que a minha organização vai utilizar para ter esses resultados, para executar essas finalidades? Então, eu preciso colocar lá o que é, não é obrigatório, mas o que eu posso fazer? Eu posso vender produto, eu posso fazer eventos, eu posso prestar serviço, enfim, eu vou colocar os meios que eu vou utilizar para atingir as minhas finalidades. Eu quero abrir filiais no Brasil, né? Então, eu coloco lá uma cláusula onde eu digo sobre abertura de filiais. Eu preciso falar sobre excedentes operacionais, né, o superávit. Então, eu tenho que ter uma cláusula lá que eu falo que eu não vou distribuir para excedentes para diretoria, associado e colaborador. Esse artigo é obrigatório, gente. Então, se eu tenho isso, o que é excedente? Eu estou falando de remuneração? Não, eu estou falando do lucro. A organização do terceiro setor não tem lucro, então ela não vai distribuir. Não estou falando de remunerar ou não a diretoria. Aí eu tenho que ter uma cláusula que eu falo de quem são os associados. Então, quem poderá ser associado da minha organização? Eu vou determinar quem pode, né? Eu vou dizer, tem que ser maior de 21 anos, tem que ter a profissão XPTO, enfim, eu defino quem serão os associados as pessoas que vão poder fazer parte da minha organização. E eu vou criar as distinções. Então, eu tenho o associado fundador, eu tenho o associado contribuinte, eu tenho que ter isso é obrigatório pelo Código Civil. Eu vou dizer quais são os meus deveres, os deveres dos associados. Quais são os deveres? Quais são os direitos, como é que eu admito esse associado, quais são as obrigações da organização. Então, esses associados respondem ou não pelo que acontecer na área financeira da organização, quando que eu perco meu direito como associado,
como que é excluído um associado, ele tem direito de pedir uma revisão da sua exclusão? Tudo isso é previsto no Código Civil, tá certo? Como que vai ser a administração, né? Quem é a minha diretoria executiva ou quais os cargos que eu vou ter? Quantos cargos? Quanto tempo isso vai... eles vão estar no poder? Eu tenho que falar sobre a minha Assembleia Geral. Qual é a competência da minha Assembleia Geral? Lembrando, gente, que a Assembleia Geral é o quê? A reunião de todos os associados, inclusive os da diretoria, né? Qual que é os períodos de reunião? Como que eu convoco essa assembleia, né? Como que eu convoco uma assembleia ordinária, uma assembleia extraordinária? Quais os cargos que a minha diretoria executiva vai ter? Eu vou remunerar essa diretoria, né? Quem que pode ser eleito? É todo qualquer associado ou ele tem que ter um tempo de filiação? Qual é a competência de cada cargo da minha diretoria executiva? Preciso escrever tudo isso. Quem é o meu conselho fiscal? Eu preciso ter conselho fiscal? Então, quando a gente fala de parceria, eu tenho que ter um conselho fiscal. Isso é exigido, né? No MIROS, que obriga a organização a ter um conselho fiscal. De onde são as minhas fontes de recurso? Então, eu preciso dizer de onde virão os meus recursos financeiros, eu preciso colocar isso. Eu preciso dizer onde vão ser aplicados os meus recursos, quais são os limites da minha diretoria, sem precisar convocar uma Assembleia Geral. Eu preciso falar sobre prestação de contas, eu preciso falar sobre dissolução da entidade. Eu preciso falar sobre exercício social e sobre as normas brasileiras de contabilidade. E eu preciso colocar quais são, né, as pautas que não são completadas, não estão contempladas no Estatuto, que isso vai ser uma prerrogativa de Assembleia Geral Extraordinária. Então, essas são as cláusulas obrigatórias. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é sobre as minhas finalidades. Se for trabalhar na assistência social, eu preciso colocar que eu vou exercer atividades de relevância pública. Se eu for ter voluntários, eu preciso colocar que eu terei voluntariado na minha organização, promoção do voluntariado. Preciso chamar a atenção de vocês que eu preciso colocar sobre essa distribuição de excedentes. Isso daí, gente, vai dizer se eu sou imune ou isenta. Eu preciso falar sobre quando a entidade se dissolver, o patrimônio que ficar, vai para quem, né? Para que tipo de entidade, quem vai ficar com esse patrimônio? Então, a gente precisa olhar, recomendação, leiam o Código Civil, nos artigos que falam sobre organizações, leiam e vejam todos os nossos vídeos sobre estatuto e leiam a Lei 13.019, que é o marco regulatório do terceiro setor. Se você tiver ainda dúvidas, entre em contato com a gente que a gente pode te ajudar, tá bom? Um grande abraço e eu falei sobre curtir, comentar, compartilhar, não falei. A Érica já ficou brava, ela levantou aqui, essa mulher de 1,95 m, já brigou comigo. Então, gente, se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sininho de notificação, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.